Louvamos a Deus por esse dia tão abençoado, por essas palestras que tivemos, por essas ministrações. E agora vamos para a última deste dia. E amanhã nós teremos ainda duas outras ministrações: apostasia vindoura e ascensão e queda da grande Babilônia, a mulher montada na besta, né? Vamos tentar descobrir quem é essa mulher montada na besta, que está lá em Apocalipse capítulo 17. Hoje nós vamos agora tratar sobre as bênçãos celestiais, as recompensas celestiais. E o tema dessa noite é Vivendo com a Eternidade à Vista. Então nós vamos falar um pouco sobre o tribunal de Cristo, né? Ontem eu mencionei sobre esse evento. Assim que a igreja for arrebatada, enquanto no céu se inicia a tribulação, na terra se inicia a tribulação, no céu nós teremos dois eventos que acontecerão nesse período da tribulação, que é a coroa, a bodas do Cordeiro e o tribunal de Cristo. E nós vamos falar então um pouco sobre este julgamento, esse tribunal que acontecerá para os salvos. Então, se ele é um tribunal que será para os salvos, ele não envolve condenação, né? Então, nós sabemos que haverá alguns julgamentos, né, no decorrer da história, da caminhada. Nós sabemos que teremos o julgamento das nações, que está lá em Mateus capítulo 25, né? Quando a gente abre a Bíblia, em Mateus capítulo 25, a Bíblia diz assim, no versículo 31. E quando o Filho do Homem vier em sua glória, veja bem, quando o Filho do Homem vier em sua glória, na ocasião em que ele voltará, no glorioso retorno para a batalha do Armagedon. Então ele diz assim, quando o Filho do Homem vier em sua glória e todos os santos anjos com ele, olha só, e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono de sua glória, e todas as nações serão reunidas diante dele, e apartará um dos outros, como o pastor aparta os bodes das ovelhas, e porá as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda. Então aqui está se tratando de um julgamento, que é o julgamento das nações. É aquele texto aonde, né, Jesus disse e dirá, né, estive com fome, me deste que comer. Não, estive com sede, me deste de beber. Estava eu nu e me vestiste. Era eu estrangeiro e me hospedaste. Então aqueles dirão ao Senhor, mas nós nunca estivemos nessa situação, nós nunca fizemos isso para o Senhor. E aí o Senhor dirá, quando fizeste a um dos meus pequeninos, a mim fizeram. Então muitos usam esse texto para a promoção de justiça social, mas nós sabemos que ele faz parte do julgamento das nações. E a base desse julgamento das nações será como as nações trataram Israel no decorrer da história, né? Os pequeninos aqui não são os pobres, mas os pequeninos aqui são os judeus, né? Que em toda a história da humanidade, foram maltratados em grande parte das nações, por grande parte das nações. Nós também teremos o julgamento de Israel, né? Que está lá em Zacarias capítulo 13, versículo 8 e 9, vai ser quando Deus então vai tratar com o povo de Israel, e isto acontecerá no período da tribulação. Temos ainda o julgamento final, o juízo final. Esse acontecerá depois do milênio, quando Jesus se assenta no trono branco para julgar todos os homens que rejeitaram a Deus e a sua salvação, né? E esse julgamento do trono branco não haverá salvação. A palavra de Deus diz, ai daquele que estiver de pé diante do trono de Deus. Então,
esse ai, ele é está associado à condenação. Então, nesse momento, acontecerá a segunda ressurreição, que é a ressurreição da morte, para a morte, né, onde todos os ímpios de todos os tempos, de toda a história da humanidade, ressuscitarão e estarão de pé diante do Senhor, para que os mesmos sejam julgados e lançados no lago de fogo. Mas haverá um tribunal também, que nós chamamos de Tribunal de Cristo, né, que é um tribunal para galardoar os cristãos salvos. Então, esse tribunal, ele, como eu disse, ele não tem o propósito de condenar, porque já está salvo. As pessoas já estarão na presença do Senhor, mas nós seremos galardoados por aquilo que nós fizemos diante do Senhor. Lá em capítulo 20, né, de Apocalipse, a Bíblia diz: e foram abertos os livros e o livro. Veja, a Bíblia fala os livros, que são os livros aonde estão escrito todas as nossas obras. E o livro, que é o livro da vida, né? Então, o artigo definido, o livro, é o livro da vida. E aquele que não foi encontrado no livro da vida foi lançado no lago de fogo. O nome que não foi encontrado no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Mas os livros estão relacionados ali todas as nossas obras que nós fizemos em toda a nossa caminhada. Malaquias vai dizer que existe um livro, um memorial, aonde está escrito tudo aquilo que nós fizemos, né? E ali estará relacionado, e Deus conhecerá os que temem ao Senhor e os que não temem ao Senhor. Então, o tribunal de Cristo é um tribunal de recompensa, é o que nós vamos falar um pouco nessa noite. É o tribunal que a gente chama de bema, né? A palavra grega para esse tribunal é um tribunal chamado bema, que significa tribunal da recompensa. Vamos ler alguns textos, né, que são interessantes e que estão alinhados a este tema dessa noite. Combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor justo juiz me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. Olha aqui, Paulo, né, diante da morte, praticamente, ele está alguns momentos da sua morte, mas ele então, ali na segunda carta a Timóteo, capítulo 4, ele vai dizer isso: combati o bom combate, né, e guardei a minha fé. Então agora, a única coisa que me resta é a coroa da justiça, que será dado a mim e a todos aqueles que amam a sua vinda, né? Segundo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 10, diz: pois todos nós deveremos comparecer perante o tribunal de Cristo. Quando Paulo fala todos nós, ele está falando à igreja que está em Corinto. Então ele está falando a todos os crentes salvos e remidos pelo Senhor. Então ele diz a todos nós, pois todos nós devemos comparecer perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba de acordo com as obras praticadas por meio do corpo. O que é uma obra praticada por meio do corpo? Enquanto nós estamos nesta terra, nós estamos se movimentando por meio do nosso corpo, né? Então, tudo aquilo que nós fizermos enquanto estamos nesta terra é relacionado na presença do Senhor, para que quer seja boa, quer seja má. Olha só. Romanos capítulo 14, versículo 10 diz: mas tu, porque julgas teu irmão? Ou tu também, porque desprezas teu irmão? Pois todos havemos de comparecer ante o tribunal de Cristo. 1 aos Coríntios capítulo 3, versículo 9 ao 15, esse texto é fenomenal, ele é fenomenal, porque olha só o que ele traz. Pois todos nós somos cooperadores de Deus, vocês são lavoura de Deus e edifício de Deus. Conforme a graça de Deus que me foi concedida, eu, como sábio construtor,
lancei o alicerce, e outro está construindo sobre ele. Contudo, veja cada um como constrói. Porque ninguém pode colocar outro alicerce, além do que já está posto, que é Jesus Cristo. Se alguém constrói sobre esse alicerce, olha só, sobre o alicerce de Cristo, amém? Sobre esse alicerce, usando ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno ou palha, sua obra será mostrada, porque o dia a trará a luz, pois será revelada pelo fogo, que provará a qualidade da obra de cada um. E se o que alguém construiu permanecer, esse receberá a recompensa. Se o que alguém construiu se queimar, esse sofrerá prejuízo. Contudo, será salvo, como alguém que escapa através do fogo. Esse texto é tremendo. Um dia, toda a nossa vida foi construída em Cristo, sobre o alicerce de Cristo. E Paulo fala aqui de 6 tipos de obras: ouro, prata, pedra preciosa, madeira, feno e palha. E a Bíblia diz nesse texto que Deus vai testar essas obras por meio do fogo. Claro que Deus não vai pôr fogo na obra. É o olhar julgador de Deus. Se a obra se queimar, por quê? Porque ela não foi aceita pelo Senhor, essa pessoa não receberá a recompensa. Se a obra permanecer, significa que essa obra foi aceita pelo Senhor. Agora é interessante que esta obra, 3 elementos aqui, permanecem no meio do fogo: o ouro, a prata e a pedra preciosa. 3 deles queima-se pelo fogo: palha, madeira e feno. Só que aqui não está relacionado ao ouro, por exemplo, a grandiosidade de uma obra. Então vamos imaginar que eu construí um orfanato bem bonito, grande, né, maravilhoso. Ali eu abrigo milhares de crianças. E aí Deus vem, olha para aquela obra, e Ele olha que aquela motivação de eu ter construído aquele trabalho não foi a motivação de glorificar o nome do Senhor, mas foi para a minha própria exaltação. Significa que essa obra, por mais grandiosa que ela tenha sido feita, ela é considerada palha aos olhos do Senhor. Mas vamos imaginar que alguém está com uma sede tremenda e você oferece um copo de água para essa pessoa. Uma coisa simples. Mas a intenção que você ofereceu aquele copo de água, por isso que a Bíblia diz um copo de água fria, né? Isso tem um ponto. Jesus disse: aquele que oferecer um copo de água fria a um profeta, na qualidade de profeta, receberá a recompensa, o galardão de profeta. Então você oferece um copo de água fria, uma coisa comum, simples. Quem não tem condições de oferecer um copo de água fria? E Deus olhou para aquela oferta e viu uma grandeza, uma motivação correta ao oferecer aquele copo de água fria. Esse copo de água fria se tornou ouro. Então, o que mede uma obra diante de Deus não é a materialidade desta obra, a grandiosidade desta obra, mas é a qualidade desta obra que foi realizada. Então, Deus ele tem um olhar diferente do nosso. Então, ouro é aquilo que Deus aceita. Tem nada a ver com grandeza. Palha é aquilo que Deus rejeita. E pode ser uma coisa grande. Eu posso ser pastor de uma igreja de 10 mil membros e ser obra de palha. Né? Então, é muito importante que nós tenhamos essa mentalidade quando pensamos em obra do Senhor. E Colossenses capítulo 3 também diz assim, né? Portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procure as coisas que são do alto, onde Cristo está sentado à direita de Deus.
Mantenha o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas, pois vocês morreram e agora a sua vida está escondida em Cristo, com Cristo em Deus. Irmãos, muitas vezes tem crentes que dizem assim, eu vivo nesta terra, mas eu não estou pensando nas recompensas, né? Isso é uma loucura. A Bíblia diz que Moisés tinha em vista o quê? A recompensa. Nós sabemos que toda a nossa vida nesta terra, um dia ela será recompensada pelo Senhor. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 58 diz o quê? No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, né? Se mantenham constante na presença do Senhor, sabendo que a vossa obra terá uma recompensa, não será em vão, né? Então tudo que nós fazemos aqui tem um propósito, agradar o Senhor, satisfazer a Deus. Então essa é uma visão da nossa recompensa. Qual é a minha recompensa? Por que eu abri mão de tantas coisas nesta terra? Porque eu sou um tolo? Não, porque eu tenho em vista a recompensa. Qual é a recompensa? A presença do Eterno, a presença do Senhor, né? E se tiver, o que tiver de recompensa eu quero pegar para mim, né? Eu não quero ser reprovado na presença do Senhor. Tudo aquilo que foi conquistado para mim, por meio de Cristo Jesus, eu quero receber. Então vamos lá, pode passar. Está chegando o dia em que todo verdadeiro crente será conduzido à presença de Deus. Olha que bênção. Isso te dá uma alegria ou te dá um pavor? É um dois sentimentos aí, né? E deverá se curvar diante daquele que está sentado no trono, para ser julgado de acordo com a qualidade e a motivação dos seus trabalhos, o que resultará em vários graus de recompensas e perdas. Pastor, a salvação, ela vai me colocar no lugar mais próximo de Jesus, a minha vida aqui na terra? Não é a questão da salvação, a salvação todos estão dentro do mesmo patamar, mas teremos sim graduações de recompensas na presença do Senhor, né? E isso é fantástico. Mas o que resultará essa recompensa? Essa recompensa, ela vai ser uma forma de você demonstrar o valor que você deu à obra da expiação. Vamos imaginar que você investe no teu filho, você investe na vida dele, faz algo grandioso, gasta o teu recurso, faz tanta coisa boa para ele. E o teu filho honra você, sendo um bom profissional, fazendo as coisas corretas, e aí ele recebe uma recompensa, né? Ele recebe ali um prêmio Nobel, o teu filho. Então você investiu na vida dele, gastou recursos com ele, e aí ele recebe um prêmio Nobel por algum motivo. E ele pega esse prêmio Nobel e diz, isso daqui eu ofereço para o meu pai. Porque hoje eu estou aqui recebendo esta honra, mas porque o meu pai um dia investiu na minha vida. Isso é uma forma de retribuir aquele grande sacrifício que alguém fez por nós. Então as coroas que nós receberemos, os galardões que nós receberemos, nós depositaremos isso aos pés de Cristo, dizendo, Senhor, a minha vida não foi um fiasco. O Senhor ter investido na minha vida valeu a pena. Por quê? Porque eu estou te retribuindo. Eu mostro para você uma vida digna, uma vida honrada, né? É tão maravilhoso quando a gente tem essas experiências, né? Alguém que diz, olha, eu agradeço tudo que eu tenho ao meu pai, à minha mãe, porque eles lutaram por mim. E os pais ficam alegres, porque estão vendo os filhos bem-sucedidos, né? Coisa pior que tem é alguém investir em alguém e aquela pessoa não dar o retorno que se espera, né? E aí a gente tem uma mentalidade que diz assim, não, eu faço tudo sem esperar nada. Mentira, né? Você não faz tudo sem esperar nada. Todos nós esperamos algo, né? Todos nós esperamos algo. Você não investe na vida do teu filho sem esperar nada dele. Você quer um retorno, ainda que seja para a bênção dele, mas você quer que ele valorize aquilo que você está fazendo.
Então Jesus pagou um preço muito alto pela nossa salvação. Amém? Jesus entregou a vida dele pela nossa salvação. E o que nós vamos entregar para ele? Então essas coroas vão ser o diploma, né, de que você levou a tua vida espiritual a sério, que você levou a tua vida espiritual com dignidade, que você honrou o nome de cristão, que você honrou a tua caminhada nesta terra, você respeitou o nome do Senhor, e isso vai levar para você, resultar para você galardões. Irmãos, quanta gente não terá nada para oferecer a Jesus, né? Estarão ali salvos pela graça de Deus, mas não construíram nada na presença do Senhor. Então não vai ter nada para oferecer a Deus naquele dia. Então, nessa ministração, você conhecerá quem é o juiz. O juiz você já vai conhecer, é Jesus, né? Ele vai estar te julgando, ele vai estar julgando a igreja, né? Como, quando e onde será esse julgamento? Então, quando? Será após o arrebatamento da igreja. Onde? No céu, na presença do Senhor. Amém? Na presença do Senhor. E que tipos de recompensas ou perdas nós teremos? Então, só para ressaltar, o tribunal de Cristo, bema ou berna, né? Recompensa dos cristãos, perdas e ganhos de galardões. Preste atenção, não é perda e ganho de salvação, perda e ganhos de galardões. Amém? Não envolve condenação, esse tribunal, ele não envolve condenação. O juiz é Jesus Cristo, o local no céu após o arrebatamento da igreja. As bases do galardão, né? A gente quando faz as coisas, a gente esquece que tem algumas cores que não dá nem para ler, né? É por isso que eu falo, eu não sei fazer PowerPoint, por isso que fica essas coisas que ninguém consegue ler, né? Mas tá bom, valeu a intenção. Então as bases do galardão, quais serão as bases que resultará em galardão para a minha vida? Primeiro, o meu testemunho. Que tipo de testemunho eu tive nesta terra? Eu testemunhei o nome de Jesus. A Bíblia diz em Mateus 5,16: assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem o Pai de vocês que está nos céus. Quando eu dou um bom testemunho nesta terra, quando eu tenho uma vida exemplar nesta terra, quem é glorificado? O Pai que está no céu. A oração do Pai Nosso começa quando? Como? Pai Nosso que estás no... santificado seja o teu nome. Veja bem, é possível santificar o nome de Jesus? Não, porque Ele é santo. Você não tem mais como trazer mais santidade para o nome de Jesus. Mas nesse relacionamento terreno, nós santificamos o nome de Jesus quando? Quando damos bom testemunho. O nome do Senhor vai ser glorificado através do nosso bom testemunho. Já pensou? Olha, aquele cara ali fez aquilo é filho do pastor. Aquele ali é filho, aquele menino ali é maravilhoso, né? Tem filho que envergonha o pai. Misericórdia, né? Envergonha o pai, né? Já pensou você ter que ir lá numa prisão, visitar teu filho, sair na televisão, teu filho sendo preso, né? Porque roubou algo ou fez... Que coisa horrível, né? E se envergonha. Eu não teria coragem nem de sair na rua, né? Então eu sou meio assim mesmo, meio dramático, mas é assim, né? Então nós seremos galardoados pelo tipo de testemunho que nós demos aqui nesta terra. Seremos galardoados também pela adoração que nós oferecemos ao Senhor em tempos de tribulação. Irmãos, a adoração que Deus recebe é aquela adoração em tempos de aflição, né? Quando eu, em momentos de angústia, eu ofereço a Deus sacrifícios de louvor. O que é um sacrifício de louvor? Sacrifício de louvor é quando você está mal, quando você está vazio, quando você está triste, quando você está esgotado. Sabe aquele dia que você não tem muita coisa a oferecer?
né? Mas mesmo assim você exalta o nome do Senhor, glorifica o nome do Senhor, engrandece o nome do Senhor. Isso é um sacrifício de louvor. Essa é a adoração que Deus recebe. Então a Bíblia diz: Jesus, porém, conhecendo isso, disse-lhe: por que afliges esta mulher? Pois praticou uma boa obra para comigo. Né? Então aqui nós temos Mateus capítulo 26, né? Quando aquela mulher tem uma atitude de honrar ao Senhor, de glorificar a Deus, Deus honra aquela mulher dizendo que ele recebeu aquela adoração. Outra coisa também que será a base dos nossos galardões, será a nossa generosidade. Você sabe que nós fomos chamados para sermos generosos? Né? Avarento não tem lugar com Deus não, querido. Você pode ser um espetáculo nessa terra, mas se você é uma pessoa avarenta, insensível, você vai ser reprovada pelo Senhor. Então, ordene-lhes que pratiquem o bem, sejam ricos em boas obras, generosos e prontos para repartir. Olha só, 1 Timóteo 6,18. Que sejam generosos e prontos para repartir. Né? Então, quando você abençoa alguém com uma dificuldade, você está fazendo aquilo como sendo para o Senhor. Irmãos, eu não sei vocês, mas como é bom quando alguém elogia o nosso filho ou abençoa o nosso filho. Ah, você pode falar mal de mim, mas não fala mal do meu filho. Né? Trate bem o meu filho. Eu amo quando alguém trata bem os meus filhos. Então, quando a gente faz uma coisa boa para um servo do Senhor, para uma pessoa, Deus é honrado através daquilo. Então, essas são algumas bases que nós somos galardoados por essas situações, como bases do nosso galardão. Obras com motivações erradas. Cuidado, viu, querido? Com aquilo que você está fazendo, que a motivação não seja verdadeira. Né? Quando, pois, deres uma esmola, não faças tocar trombeta diante de ti, né? Como fazem os hipócritas na sinagoga e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade eu vos digo que já receberam o seu galardão. Né? Então, temos que fazer algo, não para se mostrar, não para querer ganhar notoriedade com aquilo, né? Mas devemos fazer porque aquilo é a intenção do nosso coração. Amém? Esse texto, o próximo eu já li. O que são bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo? As bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo As bênçãos espirituais nas regiões celestiais dizem respeito à obra de Deus nos salvos e à fonte divina de todas as demais bênçãos na vida do crente. A palavra de Deus nos diz que Cristo nos abençoou com todas as sortes de bênçãos espirituais nos lugares celestiais. Então, essas bênçãos espirituais nas regiões celestiais inclui 3 aspectos. Primeiro, passado, criação, presente, redenção e futuro, herança eterna. Quando a Bíblia diz que nós somos abençoados nas regiões celestiais, significa que nós fomos abençoados no passado quando Deus nos criou. Somos abençoados no presente com a redenção que Cristo nos oferece e seremos abençoados no futuro com a herança eterna, com a vida eterna. Todos esses 3 aspectos estão relacionados às bênçãos celestiais que herdamos por meio de Cristo Jesus. Na verdade, as bênçãos espirituais em Cristo Jesus é o tema central da carta de Paulo aos Efésios. Nessa epístola, o apóstolo ensina que os crentes têm à sua disposição maravilhosas riquezas pela pessoa, por meio da pessoa do seu Redentor, que é Cristo Jesus. Em Cristo nós somos seres abençoados. Amém, queridos? Somos seres abençoados. Deus, o Pai, fez dos redimidos ricos em Jesus Cristo. Pensando nisso, quando uma pessoa, ela vive uma vida
depressiva, deprimida. Não, quando eu digo deprimida, não estou dizendo da doença da depressão, mas uma pessoa que não consegue enxergar a bênção, não consegue enxergar nada de notório na vida dela, ela está ofendendo o céu? Sim. Porque ela não está valorizando aquilo que Cristo conquistou para ela na cruz. Nós somos seres abençoados, queridos. Nós somos seres abençoados. Amém? Nós não somos abençoados porque nascemos numa família boa, temos um bom salário. Nós fomos abençoados porque fomos abençoados em Cristo Jesus. Irmãos, a tua história não começou na tua fecundação. A tua história, a origem da tua história, ela se deu antes da fundação do mundo. Aquelas pessoas que dizem assim, mas eu tenho uma história difícil, eu nasci numa família complicada, querido. A tua história não começou na família que você nasceu. A tua história começou na eternidade, antes da criação de todas as coisas. A Bíblia diz que Deus nos elegeu antes da fundação do mundo. Né? Amém? Nós fomos abençoados antes da fundação do mundo. Então, nós precisamos viver debaixo desta bênção. Nós precisamos viver debaixo dessa ótica, que é trazendo para a nossa existência as bênçãos que Cristo nos conquistou. Né? Já pensou? Eu estava falando agora há pouco ali, que meu avô foi um homem, meu avô por parte de mãe, que conquistou muitos bens. E não levou muito tempo depois para que aqueles bens não existissem mais. Já pensou? Você trabalha bastante, constrói um bom patrimônio. Qual é o pensamento que você está fazendo? Teus filhos. Né? Geralmente se constrói uma herança para quem? Para os filhos. A não ser que o filho seja muito ruim. Né? Mas geralmente a gente constrói algo para os filhos. Não é isso? Toda a dedicação, todo o trabalho. E aí quando você não consegue mais administrar toda aquela tua conquista, você entrega nas mãos do teu filho. O que eles fazem? Gastam de forma irresponsável. Depredam tudo aquilo que você conquistou. Qual seria o seu sentimento? Que você não foi honrado, ele não valorizou aquilo que você lutou tanto para conquistar para ele. Irmãos, quando nós vivemos uma vida mediana, quando nós vivemos uma vida de murmuração, quando nós vivemos uma vida de reclamação, nós estamos depreciando aquilo que Jesus conquistou para nós na cruz do Calvário. Jesus disse, a glória que a mim me deste, eu dei a eles, para que aonde quer que eu esteja, eles também possam estar. Amém! Então nós somos seres abençoados. Aleluia! Pode passar. Nós sabemos pode ler por aqui, vô. Amém. Olha só, colocar aqui na minha frente. Tá bom, filho. Obrigado. Tem meia esfirra à noite. Nós sabemos pela palavra de Deus que depois que o cristão foi arrebatado, ele será trazido à presença de Cristo, o qual estará sentado no seu tribunal, conhecido como Berna ou Bema, como eu disse, para ser examinado e recompensado de acordo com as suas obras. Este não é um tribunal como o tribunal de Pilatos. O tribunal de Pilatos, ele tinha um propósito. Qual era? Condenação. Não era isso? Ele estava examinando Cristo para condená-lo. Né? Mas é semelhante à junta examinadora dos Jogos Olímpicos, né, gregos, ao qual o vencedor vinha para receber o prêmio. Então essa é a ideia do tribunal de Cristo, quando a gente pensa em Bema. Amém? Era aquele tribunal onde os examinadores vinham para examinar os corredores. Né? Paulo vai usar, daqui a pouco a gente vai ler, Paulo vai usar essa analogia. Né? Então os galardões serão dados no tribunal de Cristo. Os galardões que serão dados no tribunal de Cristo, a Bíblia chama de coroas. Né?
A significância do termo reside no fato de que as coroas são símbolos da realeza e os santos vão reinar com Cristo. Olha que bênção! Diga, eu vou reinar com Cristo. Você acha que quando a Bíblia diz que na coxa direita de Jesus, ele trazia escrito Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, será que esse Rei dos Reis, Jesus está falando que ele é o Rei dos grandes homens da terra? Não. Os grandes homens da terra não são reconhecidos como rei por parte do Senhor. Sabe, quando a Bíblia diz que ele é Rei dos Reis, ele é o Rei dos Reis. Ele é o Rei dos Reis. Todos nós somos reis diante do Senhor Jesus Cristo. É por isso que no capítulo 19 de Apocalipse, a Bíblia diz que ele vem e ao seu redor vem todos os de branco, assentado também nos seus cavalos. Um daqueles cavalos será eu, querido. Quantos diz amém? Né? Um daqueles cavalos será eu, né? E ele vem com seus redimidos e a roupa dele salpicada de sangue. Então, quando a Bíblia diz que ele é Rei dos Reis, ele não está falando que ele é o Rei dos reis da terra. Ele é o Rei dos reis redimidos por ele mesmo. Amém? É muito tranquilo a gente entender isso pelo contexto do texto, né? Não sabeis vós, olha o que o texto diz em 1 Coríntios 6:2. Não sabeis vós que os santos hão de julgar o mundo? Ora, se o mundo deve ser julgado por vós, sois porventura indignos de julgar as coisas mínimas? Esse texto, capítulo 6, Paulo está falando sobre aqueles que levam seus irmãos às demandas, ao tribunal da justiça. Então eu tive um problema com o Johnny, e aí eu levo o Johnny aos tribunais humanos. Paulo está dizendo, você ficou louco? Se um dia vocês vão julgar os santos, os anjos, vocês precisam de um tribunal humano para resolver um problema mínimo nesta terra. Então Jesus aqui ele está falando que um dia nós também estaremos julgando. E você sabe que quando aconteceu o juízo final, Jesus é o juiz, mas nós estaremos lá, juntos com ele, no julgamento dos ímpios, dos demônios e de Satanás. Então, olha o que diz Apocalipse capítulo 20, versículo 6. Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre este não tem poder da segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele 1000 anos. Você não entendeu? Reinarão. Quem reina? Reis. Então, vamos imaginar, o milênio será tipo de uma grande província com várias outras províncias. E cada uma dessas províncias terá um rei. E nós estaremos reinando com Cristo. Nós sabemos que Jerusalém, eu não vou entrar aqui agora porque o assunto não é milênio, mas nós sabemos que Jesus governará sobre toda a terra, no milênio, a partir de Jerusalém. Mas quem será o monarca de Jerusalém, que vai governar a região de Jerusalém? O Davi restaurado. Davi vai ressuscitar e vai reinar em Jerusalém. A Bíblia diz isso em Oséias, né? Então, é tremendo isso, né? As posições de honra para os crentes no reino vindouro serão determinadas por quê? Como será determinada a minha posição? Se eu vou reinar numa província ou noutra? É um governo, querido, é um governo. O milênio é um governo. Você não tem ideia de um governo com sedes, províncias? É um governo. Então, quais serão as bases determinada pela fidelidade, consagração e comunhão com Ele e devoção ao seu serviço, que demonstram na sua vinda aqui na terra? Em Romanos 8,17, uma distinção é feita entre a nossa herança como filhos de Deus e a nossa herança e a nossa posição como co-herdeiros em Cristo Jesus. Romanos 8,17, se nós somos filhos,
somos logo também herdeiros de Deus, né? Herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, de Cristo. Se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. Ser um herdeiro de Deus é herdar as coisas que Deus preparou para nós, tais como o nosso lar celestial e a sua glória. Nós seremos co-herdeiros com Cristo se sofrermos com Ele. Então, peraí. Quando a Bíblia diz que nós reinaremos com Cristo, não é de forma natural. Nós precisamos sofrer como Ele sofreu pela causa dele. Nós precisamos viver uma vida que glorifique o nome do Senhor. Nós precisamos estar sujeito às dificuldades. Aquele que sofrer pelo amor do seu nome, esse será bem-aventurado. A vida cristã, querido, é um passaporte. A vida cristã é uma forma de nós sermos diplomados diante do Senhor. O problema é que muitos acham que a salvação já está. Não, eu já estou salvo e está tudo certo. Não. Nós precisamos, para reinarmos com Cristo, nós precisamos padecer como Ele padeceu. Mas esse evangelho hoje não é mais pregado, né? Então nós teremos o privilégio, Ele recebeu uma recompensa especial. Quem? Jesus. Jesus recebeu uma recompensa especial por seu sofrimento e estará assentado no seu trono, reinando por 1000 anos aqui na terra. Nós teremos o privilégio de compartilhar esse trono e de reinar com Ele se sofrermos com Ele. Esse sofrimento nem sempre significa sofrimento físico. Pode ser opróbrio por causa de Cristo, como o escritor de Hebreus expressa. O que é opróbrio? Quantas vezes somos injuriados, caluniados, envergonhados por sermos um cristão? Quantas vezes somos vítimas de chacotas por sermos um cristão? Então isso é sofrer por Cristo. É sofrer uma injúria por Cristo. Então, queremos a bênção de Jesus, queremos reinar com Ele, temos que aprender a sofrer e padecer também por Ele. Olha só, certo dia, os 12 discípulos vieram a Jesus e perguntaram qual seria a sua recompensa por terem deixado tudo e o tê-lo seguido. O que Jesus disse? Olha aí, ó. Ele lhes disse que se sentariam com 12 tronos e julgaria as 12 tribos de Israel. Olha que coisa. Ele fala de tronos. Que essas pessoas que deixaram tudo para seguir a Jesus, reinariam com ele. Claro que ele está falando com os 12 discípulos ali. Que reinaria com ele, né, e se assentariam em 12 tronos e julgariam as 12 tribos de Israel. Mais tarde, 2 dos discípulos vieram a Jesus e lhe pediram se um podia sentar-se à sua direita e à sua esquerda. A este pedido, nosso Senhor respondeu que não lhes poderia dar tais posições, pois essas seriam concedidas simplesmente por Deus ou Pai. É isso que ensina a passagem de Mateus 10, 32 e 33. Portanto, qualquer que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante de meu Pai, que estás no céu. Mas qualquer que me negar diante dos homens, eu o negarei também diante de meu Pai, que estás no céu. Quando chegarmos diante do tribunal de Cristo, seremos declarados dignos ou indignos de recebermos a recompensa. Se tivermos negado diante dos homens, Ele terá que nos negar diante do Pai Celestial, dizendo: este homem, esta mulher, não é digno de sentar comigo no meu trono. E isso não tem nada a ver com condenação eterna. Está falando de reinado. Muitas vezes a gente não consegue. Por que os termos de escatologia, os temas de escatologia são difíceis de sermos trabalhados? Por que as pessoas não gostam de trabalhar esses temas?
porque eles são temas que vai além de uma compreensão natural dos textos bíblicos. Nós estamos indo rápido porque o tempo é complicado, né? Mas o tribunal de Cristo, essas coisas que nós estamos tratando, deveria ser de conhecimento de todo crente. Todo crente deveria saber a respeito disso. Mas talvez escuta um negócio desse e fica muitas vezes sem saber o que está ouvindo. Sem saber. Mas a Bíblia está declarando isso. Se o tivermos confessado diante dos homens, ele recomendará ao Pai que nos assentemos com ele no seu trono. Paulo entendeu isto claramente, por muitas vezes falou da glória vindoura. Em certa passagem ele disse que o sofrimento desse tempo presente não se compara à glória que está por vir. Ele até esqueceu de tudo que tinha ficado para trás, a fim de prosseguir em direção ao alvo, pelo prêmio da sublime vocação de Deus que está em Cristo Jesus. Ele entendeu claramente que uma recompensa o esperava. Algumas pessoas consideram que o Antigo Testamento coloca as riquezas materiais em maior valor que as riquezas espirituais. E é claro, né, por isso que muitos das igrejas da teologia da prosperidade usam os textos do Antigo Testamento porque trazem esta impressão, né? Isto porque é possível encontrar com frequência no Antigo Testamento as promessas de Deus prometendo bênçãos materiais ao povo de Israel como recompensa da sua fidelidade e obediência. Mas esse tipo de interpretação é um erro. Na verdade, o Antigo Testamento ensina claramente o valor mais elevado das bênçãos espirituais. Por quê? Tudo aquilo é sombra. Quando Deus fala e pede para Abraão oferecer o seu filho, Deus está falando para Abraão em termos espirituais, de entregar o seu coração, a sua vida, na sua totalidade, porque o filho representava a coisa mais grandiosa que um homem poderia ter, dentro daquele cenário. Então, todas aquelas bênçãos do Antigo Testamento, que tinha a conotação de ser algo espiritual, tinha uma representação espiritual para a nova aliança, da qual nós fazemos parte. Então aqui eu já vou passar aqui para baixo, ó, quais são as coroas celestiais que os crentes podem receber no céu? Quais são as coroas? Então, a Bíblia nos fala de algumas coroas que o crente vai receber no céu, né? As 5 coroas celestiais mencionadas no Novo Testamento, que serão concedidas aos crentes. Elas são a coroa incorruptível, a coroa do regozijo, a coroa da justiça, a coroa da glória e a coroa da vida. A palavra grega traduzida como coroa é Stéphanos. A fonte desse nome vem de Estevão, o mártir. E significa que um emblema da realeza, um prêmio em jogos públicos ou um símbolo de honra geral. As coroas foram usadas durante os jogos da Grécia Antiga. Uma coroa ou grinalda de folhas foi colocado na cabeça de um vencedor como uma recompensa para ganhar uma competição atlética. Esta homenagem atlética é usada figurativamente no Novo Testamento das recompensas do céu que Deus promete àqueles que são fiéis. Olha o que Paulo vai dizer aí em capítulo 1 Coríntios capítulo 9, versículo 24 e 25. Não sabeis vós que os que correm no estádio, todos, na verdade, correm, mas um só leva o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis. Todo atleta em tudo se domina, aqueles para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, uma coroa incorruptível. O que é a coroa incorruptível? A coroa incorruptível é uma coroa relacionada aos vencedores. Irmãos, viver neste mundo não é fácil. Viver a vida cristã
é um desafio. Jesus disse: aquele que vencer, farei com que se assente comigo no meu trono. Então, vencer as batalhas do dia a dia, vencer as dificuldades do dia a dia, não é uma coisa fácil. Mas Paulo aqui está falando o quê? Se um atleta, nós não temos um atleta aqui, né? Temos um atleta? Quem tem atleta aqui? Não temos, né? Pessoa que compete em alguma coisa, né? Se eu fosse um atleta, eu não estaria com esse corpo. Eu não comeria as coisas que eu como. Porque a vida de um atleta, ela é muito regada. Você já pensou o que um atleta tem que fazer para conquistar uma coroa corruptível? Que um só vai ganhar. Os outros vão fazer todo aquele sacrifício e não vão ganhar. Mas Paulo está dizendo, se os atletas desta terra, para ganhar uma coroa corruptível, eles fazem os esforços que eles fazem para conseguir essa coroa, quanto mais nós não deveríamos fazer para ganhar uma coroa incorruptível. Irmãos, nós não temos noção do que está reservado para nós. Sabe, quando eu olho para a igreja e vejo uma igreja tão desanimada, uma igreja tão apática, uma igreja tão sem vida. Quando eu digo isso, não estou falando no geral. Uma igreja que muitas vezes não celebra, é porque ela não entendeu ainda o porquê que ela está lutando. Ela não entendeu ainda qual é o papel dela, o que está reservado para ela. Então aqui Paulo fala de uma coroa incorruptível, e essa coroa, segundo o texto, o contexto do texto, é para a coroa daqueles que vencem a competição. Por isso que Paulo diz: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. E agora está reservado para mim o quê? A coroa. A vida cristã é uma batalha. E que não será fácil conquistar essa coroa. Quantas coisas vêm contra nós na tentativa de nos remover da presença do Senhor. Então viver uma vida cristã não é fácil. Mas Paulo está dizendo, se uma pessoa faz a dieta que ela faz o exercício que ela faz, tem uma disciplina que ela tem para poder concorrer a uma coroa terrena, quanto mais nós pela coroa incorruptível. Nós precisamos ter essa mentalidade, querido. Eu vejo cristãos abortando projetos por tão pequenas coisas. Eu vejo cristão abrindo mão de coisas grandiosas na presença de Deus por coisas banais. Por 30 moedas de prata. Por pratos de lentilha. Por momentos de prazer. Por momentos de satisfação. Tem aberto mão da grande bênção da coroa dos vencedores. Amém. Segunda coroa, coroa do regozijo. Essa é a coroa daqueles que são promotores, são promulgadores da palavra do Senhor. São pessoas que ganham almas para Cristo. São pessoas que evangelizam. São pessoas que levam pessoas para a presença do Senhor. Olha o que diz 1 Tessalonicenses: pois quem é a nossa esperança, ou alegria, ou coroa em quem exultamos, na presença do nosso Senhor Jesus na sua vinda? Não sois vós, na verdade, vós sois a nossa alegria e gozo. Então Paulo está dizendo, vocês que eu ganhei, vocês que eu evangelizei, vocês que eu levei a palavra, vocês são o motivo do meu regozijo. Eu vou ser galardoado porque eu levei vidas ao Senhor Jesus Cristo. Eu produzi alegria no céu. Quando alguém se converte, o que acontece no céu? A alegria é produzida. Isso nós temos que ter em mente. Então, ganhar uma vida para Jesus, ser um portador da mensagem de Cristo, vai recompensar você. Né? Então o apóstolo diz, alegrai-vos sempre no Senhor, outra vez eu vos digo, alegrai-vos, devido à bênção abundante que o nosso Deus gracioso derramou sobre nós.
Precisamos nos alegrar. A Bíblia diz que quando um pecador se arrepende, há alegria no céu. E nós precisamos ganhar vidas. Amém? Vamos lá para o próximo. Terceira coroa, coroa da justiça. Eu estou indo rápido porque tem 18 minutos só. Né? O que é a coroa da justiça? Paulo vai dizer que é para aqueles que amam a vinda do Senhor. Olha só, tem crente que não ama a vinda do Senhor, tem gente que nem acredita que Jesus vai voltar. Olha que Paulo diz, já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, olha, a coroa da justiça, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia. Olha só, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas a todos quanto amam a sua vinda. Quantos amam a vinda de Jesus aqui? Quantos esperam pela vinda do Senhor? Você será galardoado simplesmente porque você anseia pela vinda do Senhor. E sabe, queridos, o meu pensamento é o seguinte: quando alguém ama a vinda do Senhor, anseia pela vinda do Senhor, espera a vinda do Senhor, terá uma vida de qualidade. Você pode imaginar Jesus voltando e você não subindo com Ele? Cris estava falando agora há pouco, né? Usar o testemunho dela, que ela estava conversando com o esposo dela e de costa para ele. E ela estava arrumando as coisas e de repente o esposo tirou a roupa e foi tomar banho. E a roupa dele ficou no chão. Ela olhou e virou e só viu a roupa dele ali. Ela quase morreu, querida. Ela falou, ele foi. E ele fez isso por maldade, querido. Ele fez isso para dar um susto nela. Né? Eu, se fosse Jesus, levava ele, deixava ele, só por uma situação dessa. Né? Olha só que coisa. Mas você já pensou? Você olhar para o teu lado direito da tua cama. Um foi levado, o outro ficou. E você vê que você ficou porque não levou as coisas de Deus a sério. Amar a vinda do Senhor não é dizer, Senhor, eu amo. Amar a vinda do Senhor é viver uma vida esperando que Ele vai voltar. Esperando que a qualquer momento Ele vai bater na nossa porta. Isso é amar a vinda do Senhor. É ter a vida do Senhor como a coisa mais importante das nossas vidas. Mas quantos não têm, querido? Quantos já não esperam mais a vinda do Senhor? Vive uma vida nesta terra como se Jesus nunca fosse voltar. Isso é tremendo. Então a coroa da justiça é para aqueles que amam a sua vinda. Essas pessoas vão andar de forma digna. Ah, irmãos, nós não podemos correr o risco de sermos reprovados. Amém, amados? Não podemos correr o risco. Em nome de Jesus, seja sábio. Não corra o risco de ser reprovado. Em nome de Jesus. Pode passar. Eu estou pulando, só estou falando os tópicos para a gente ganhar tempo. A coroa da glória. Essa coroa só pastor recebe, só bispos recebe. Né? É a recompensa de ter cuidado do quê? Do rebanho do Senhor. Olha só, querido. Imagina. Eu falei que, o pastor Marcelo falou aqui do gatinho dele, eu falei que eu vou ter que deixar um testamento, para se eu for arrebatado, aquele que não for fica com o meu apartamento, para cuidar do Paçoca. Né? Então, Deus coloca nas nossas mãos uma coisa importante. Imagina você colocar o teu filho numa creche, para que alguém cuide dele, e quando você chegar, ele está maltratado, machucado, ferido, porque a pessoa não cuidou dele de fato. Você ficaria indignado? Você coloca uma coisa importante para alguém cuidar, e aquela pessoa não cuida. Sabe, pastores, Deus colocou nas nossas mãos a coisa mais preciosa que Ele tem, que é a sua noiva. A sua noiva. E noiva para Jesus não é essas noivas que, no contexto humano, não. Noiva para Jesus é a coisa mais preciosa que Ele tem. E nós, pastores,
somos responsáveis por cuidar dessa noiva, para ser exemplo para essa noiva, para dar uma boa alimentação para esta noiva. Cuidado, viu, pastores? Ai, se por tua causa, pastor e bispo, alguém se escandalizar e se perder. Olha o que o texto diz: ora, logo que o supremo pastor se manifestar, recebereis a imarcessível coroa da glória. Paulo está falando aqui, Pedro, no capítulo 5, ele está falando sobre, há uns dias atrás, eu fiquei muito feliz. Ela não está aqui, mas ela pode confirmar, porque a mãe e o pai dela estão aqui. Eu recebi uma mensagem da Luana. Uma das mensagens, para mim são os prêmios do meu ministério, querido. Pastor, eu vou te dar um terno. Amém, eu recebo. Mas se não der também não tem problema não. Mas aí eu estava em casa e recebi uma mensagem da Luana. E a Luana disse: pastor, eu li esse texto. Eu vou até ler, porque é lindo o texto. Ela disse: eu li esse texto, e ela leu justamente o texto que eu vou ler. Aos presbíteros que estão entre vós, admoesto eu, que sou também presbítero com eles e testemunha das aflições de Cristo, e participante da glória que há de se revelar. Apacentai o rebanho de Deus que está entre vós, tendo cuidado dele, não por força, mas voluntariamente, nem por torpe ganância, mas de ânimo pronto, nem como tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo para o rebanho. E quando aparecer o sumo pastor, alcançarei a incorruptível coroa de glória. Ela falou: pastor, pode perguntar para ela. Quando eu estava lendo esse texto, eu vi o Senhor nesse texto. Quer prêmio maior do que esse, querido? Para um pastor? Eu quase desmaiei. Né? Por quê? Porque uma jovem reconhece a minha figura num texto como esse, tão grandioso. Então, é assim que eu olho para as ovelhas do Senhor, como aquilo que é de precioso. Por isso que eu não posso dar qualquer coisa, eu não posso oferecer qualquer coisa, eu não posso permitir que a minha vida seja um escândalo, que a minha vida produza morte. Não posso. Então, a coroa da glória é a coroa que receberão aqueles que cuidaram do rebanho do Senhor. Que cuidou, que não usou o rebanho de Deus. Hoje, infelizmente, grande parte dos pastores se utilizam do rebanho de Deus. Exploram. Mas nós não estamos aqui para explorar o rebanho, querido. Nós não estamos aqui para sermos beneficiados pelo rebanho. Nós estamos aqui para cuidar do rebanho de Cristo. Então, todos os pastores aqui, tem uma coroa a mais para vocês. Amém? Então, quando vocês fizerem as coisas para as pessoas, para as ovelhas, faça com alegria, faça com disposição, com ânimo pronto. O que é um ânimo pronto? Está sempre na posição. Olha, eu tinha alguma coisa para fazer, mas pode vir aqui que eu vou estar te atendendo, eu vou estar te abençoando. Ah, pai, tem pastores que nunca têm agenda para as ovelhas, né? Então, pelo amor de Deus, é assim que Pedro está dizendo. A gente não gosta muitas vezes de ouvir isso, mas é o que Pedro está dizendo. Então, esta glória é bem interessante, se refere à própria natureza e atos de Deus, sendo relacionado também ao seu grande esplendor e brilho. Então, querido, essa coroa é para aqueles que cuidam do rebanho do Senhor. A quinta coroa que a Bíblia fala, a coroa dos mártires. Olha só, não temas as coisas que tens de sofrer. Eis que o diabo está para lançar à prisão alguns entre vós, para ser disposto à prova. E tereis tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. A coroa da vida. Claro, irmãos, que nós não estamos falando aqui de algo materializado, coroas específicas. Nós estamos falando de recompensas espirituais que receberemos por parte do Senhor.
tudo que nós fazemos para Deus e sofremos em nome de Deus, seremos recompensados por isso. A Bíblia diz, é feito memorial, e eu farei distinção entre os que servem a Deus e os que não servem a Deus. Amém. Então, queridos, tudo que nós fazemos nesta terra, nós seremos agraciados pelo Senhor. Então, Jesus está dizendo aqui à igreja que Esmirna, né? Que é a igreja de Esmirna, ele está dizendo, vocês sejam fiel até a morte, e vocês receberão a coroa da vida, a vida eterna. Amém. Rapidamente, né? Passa lá as ações que Deus usará para as recompensas. Tudo aquilo que Deus usará para recompensar a sua igreja. Então eu vou ler aqui alguns pontos nesses minutos que me restam. Né? Tá lá. Não, pode passar, querido, pode passar. É isso. Então vamos lá. Como tratando outros, o que vai levar em consideração na hora de sermos recompensados? Quais as ações que Deus vai pesar e olha para nós e vai nos recompensar por aquelas ações? Primeiro, como tratamos outros cristãos? Como você trata os cristãos, querido? Teus irmãos em Cristo. Olha o que o texto diz. Deus não é injusto, Ele não se esquecerá do trabalho de vocês e do amor que demonstraram por Ele, pois ajudaram os santos e continua ajudando. Oh, aleluia. Diga todas as vezes que ajudamos os santos, Deus leva isso em consideração. Amém. É ajudando alguém que é importante para Ele. Outra coisa que Deus vai levar em consideração, quão generosos somos com o nosso dinheiro. Sabia? Que Deus coloca dinheiro na nossa mão para sermos generosos com Ele? Olha só, ordene aos que são ricos no presente mundo, que não sejam arrogantes, nem ponham a sua esperança na incerteza das riquezas, mas em Deus, que de tudo nos provê ricamente, para nossa satisfação. Ordene-lhes que pratiquem o bem, sejam ricos em boas obras, generosos e prontos para repartir. Dessa forma, eles acumularão tesouros para si mesmo, um firme fundamento para a era que há de vir. E assim alcançarão a verdadeira vida. Olha só que coisa tremenda. Toda a bondade que nós expressamos nesse mundo, nós vamos ser recompensados na era que há de vir. Amém. Mateus capítulo 6 também fala sobre isso. Como apoiamos o ministério de outras pessoas. Por isso que a Jaboque, irmão, sempre está abençoando outros ministérios. Tem um monte de pessoas aí que nos procura pedindo ajuda do ministério, que não são do nosso ministério. Quem vos recebe a mim, me recebe. E quem me recebe a mim, recebe aquele que me enviou. Quem recebe um profeta em qualidade de profeta, receberá galardão de profeta. E quem recebe um justo na qualidade de justo, receberá galardão de justo. E qualquer que tiver dado, só que seja um copo de água fria a um destes pequenos, em nome de discípulo, em verdade vos digo que de modo algum perderá o seu galardão. Oh glória! Irmãos, isso é tremendo. Não há peso em fazer o bem, querido. A Bíblia diz em Gálatas capítulo 6, faça o bem quando tiver oportunidade, não se sinta pesado. Ah, mas sempre tenho que fazer. A Bíblia diz que é melhor dar do que receber. Amém. É dando que se recebe. Então aqui, como apoiamos o ministério de outras pessoas. Como aceitamos maus tratos e injustiça. Como você reage quando você é maltratado? Quando você sofre uma injustiça? Olha só o Mateus capítulo 5. Bem-aventurados serão vocês quando por minha causa os insultarem,
perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês, alegre-se e regozije, porque grande é a recompensa de vocês nos céus, pois da mesma forma perseguiram os profetas que vieram antes de vocês. A Bíblia está falando que aqueles que são injuriados, que são perseguidos por amor, por isso que alguns crentes morrem cantando. Eles entenderam. Eles entenderam. Nós somos um povo que não suportamos, calúnia, sofrimento, nada disso. Então, há recompensa. Como suportamos sofrimentos e provações. Bem-aventurado perseguidos, aqui é o mesmo texto, Feliz é o homem que persevera na provação, porque depois de aprovado, receberá a coroa da vida, que Deus prometeu aos que o amam. Oh, glória! Olha só, Tiago capítulo 1, versículo 12. Feliz é o homem que persevera na provação, porque depois de aprovado, oh glória, a provação ela tem um propósito, nos aprovar. Depois de aprovado, receberá a coroa da vida que Deus prometeu àqueles que o amam. Também seremos avaliados da forma que nós usamos o nosso tempo. Como você está usando o teu tempo? Olha só o que o texto diz. Ensina-nos a contar nossos dias, para que o nosso coração alcance sabedoria. Salmos 90, 12. Aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Efésios 5, 16. E lá, a continuidade do texto vai dizer que nós temos que remir o tempo, cuidar do tempo, porque seremos recompensados pela forma do tempo. Então, não precisamos cuidar do tempo. O tempo não é nosso, querido. O tempo é de Deus. E nós somos mordomos do nosso tempo. Amém? Como corremos a corrida que Deus nos dá. Hebreus 12, 1. Quão efetivamente controlamos o nosso corpo. Como nós cuidamos do nosso corpo. Controlamos o nosso corpo. 1 Coríntios 9, 24 ao 27. Para quantas almas testemunhamos e ganhamos para Cristo. 1 Tessalonicenses 2, 19 e 20. Quão fielmente aguardamos a vinda de Cristo. Lucas 12, 35. Quão apaixonadamente nós oramos. Mateus 6, 5. Quanto hospitaleiros somos com os desconhecidos. Aí, aqui pegou, hein? Lucas capítulo 14, versículo 12. A hospitalidade, praticar a hospitalidade. Abrir as portas da tua casa, da tua vida, para outras pessoas. Quão fiéis somos no nosso chamado, na nossa vocação. Você sabia que o nosso chamado pertence ao Senhor? Todos nós que executamos coisas no reino de Deus, recebemos dons do Senhor. Como são fiéis à nossa chamada. Quanto humildes somos, Mateus 18, 4. E assim, queridos, nós vemos aqui algumas bases de alguns pontos pelos quais nós seremos galardoados pelo Senhor. Então, vamos viver de forma que sejamos honrados pelo Senhor quando estivermos na presença dEle. Porque desta forma, nós teremos como honrar a Deus através das nossas vidas. Quando você receber as tuas recompensas, você estará dizendo: Deus, eu levei a sério a minha salvação. Eu levei a sério o meu relacionamento com o Senhor. Eu não fiz isso de forma banal. Eu não fiz isso de forma irresponsável. Eu vivi nesta terra. Enquanto eu estive nesta terra, eu valorizei carregar o teu nome. Aonde eu passei, eu levei o teu nome. E isso para mim foi um motivo de honra. Então tudo que eu estou recebendo da tua parte, todo o aplauso que eu estou recebendo da tua parte, eu quero devolver para o Senhor. Como prova da minha gratidão e da minha bênção de ter conquistado a salvação para a minha alma. Amém? Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Amém?